se erguer e sem conseguir. Jesus vai levantar você até a festa da igreja, você vai estar de pé. Vamos orar pelo pastor? Pai, está aqui o teu filho, Senhor, incumbido de trazer a tua palavra, e assim como o Senhor falou ao coração dele, fala aos nossos nessa noite. Pai, dê-lhe condição de transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado para ele, tudo aquilo que o Senhor já entrega agora à vida dele, a tua igreja. Venha, Senhor, atrair aos nossos corações, a nossa mente, a tua palavra. Deus abençoa a vida dele, abençoa a família, Deus, a casa dele. Guarda, Senhor, porque tu és suficiente para isso. Isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória, aleluia, Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Nós estaremos fazendo a leitura para que assim nós possamos dar prosseguimento na palavra do nosso Deus. Amém? Obrigado, profeta, que Deus te abençoe. Livro de Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor esteja com cada um de vós. Amém? Agradecer também aos nossos pastores mais uma vez, se conceder essa confiança, que Deus abençoe suas vidas. E também ao pastor Guilherme, juntamente com a pastora Ediene. Que Deus abençoe a vida de vocês por esse convite. Que Deus possa estar abençoando e claro, né, irmãos? A vida de um homem, ela só é mantida de pé quando ele tem sua estrutura familiar, justamente a minha esposa, juntamente com a minha filha. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Livro de Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Para trazer essa mensagem, nós estaremos também lendo o livro de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 7, tá bom? Nós estamos hoje em um culto de missão, onde nós estaremos compreendendo um pouco o que Jesus fez por nós. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 4, será a primeira leitura. A segunda leitura será no livro de Êxodo, no livro de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Perdão, irmãos, é o versículo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Amém? Mais uma vez. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Livro de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 8 diz, e o versículo de número 7 diz assim: E o enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me ponha no tanque, mas enquanto vou, desce outro à minha frente. Mas enquanto vou, desce outro à minha frente. Podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça por um instante, como de costume. Costumo pedir a Deus a sua graça mais uma vez sobre as nossas vidas, para que assim se cumpra a vontade dele. Senhor Deus, te agradeço por essa oportunidade. Mais uma vez te peço perdão dos meus pecados. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a ti. Que o único nome a ser glorificado nesse lugar e engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, eu peço a tua presença conosco. Peço que o Senhor repreenda o nosso adversário e que a tua palavra faça a tua vontade se cumprir na minha vida e na vida de todos esses que estarão ouvindo o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Assim eu te louvo, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, né, irmãos? Tentamos até fugir, tentamos agendar o pastor lá na Bahia,
projeto e a vontade de Deus mais uma vez se cumpre sobre as nossas vidas. Há cerca de uns 3 meses atrás, eu falava com Deus, mas Senhor, não compensa hoje em dia nós estarmos ministrando em cima do altar, porque a maioria das pessoas que nos convidam, ela quer que a gente leve uma palavra que mexe apenas com o emocional da pessoa, né? E você mexer com o emocional da pessoa, você vai curar ela por apenas aquele momento, mas a sua alma vai permanecer ferida. E eu questionava com Deus, ao ponto de falar assim: Senhor, eu não vou estar mais ministrando a tua palavra, o campo é muito grande, olha o tamanho desse mundo. Eu posso estar ministrando a tua palavra tete a tete com a pessoa, conversando, evangelizando, falando do teu amor, da tua grandeza, e também do meu testemunho. Eu não preciso subir em cima do altar para que eu possa ministrar a palavra do Senhor. Sempre que o seu altar está cheio de príncipes, de homens e de mulheres de Deus que estão se dispondo a evangelizar nesse ponto. Daí disse a certo ponto com o pastor Yesivan que eu estava de dieta da pregação, viu, irmãos? Foi até engraçado. E passei, devido a esse período, alguns irmãos querendo agendar, às vezes a gente passava até o número errado, não respondia, para não poder estar ministrando a palavra de Deus dessa forma. Só que aí, no culto lá no pastor Giovanni, Deus, ele falou comigo tão grandemente acerca da obra de Deus, que nós não podemos parar, que nós não podemos perder as oportunidades de ministrar a palavra de Deus, seja ela em tempo ou fora de tempo. Esse é o Evangelho de Cristo, não é isso, Tainá? Esse é o Evangelho de Cristo, onde Deus ele pode habitar e coabitar com a vida de todos. E diante disso, o Senhor ele trouxe, ele abriu um leque de dias para pregar e outros que nós não temos continuidade devido ao tempo, né? O tempo que nós costumamos dar ao mundo e retirarmos de Deus. E as coisas elas têm que se inverter. E aqui a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 4, que Deus ele tem encontro com o homem. Deus ele se depara com alguém que tinha toda a capacidade de evangelizar, de libertar o teu povo, de arrancar aquela nação que estava encravizada, que estava com a sua vida guardada debaixo de ordens e de costumes que não eram seus. Mas o Senhor tinha uma promessa de povoá-lo. O Senhor havia dito uma promessa para um camarada chamado Abraão, que ele seria pai de nações, que ele seria homem, que iria proclamar, ele não conseguiria contar as suas gerações, mas para que isso viesse se cumprir, era necessário se levantar alguém que pudesse trazer esse evangelho. Mas aqui, no livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 4, o nosso Deus, ele olha para este ser e diz assim: diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O nosso Deus, ele fala uma palavra que se hoje ele falasse para mim, dizer para alguém que o eu sou me enviou, eu acredito que pensaria 2 vezes em dizer esta profecia para alguém, dizer assim: olha, o eu sou disse que o Senhor iria te libertar. Claro, Moisés tinha na sua mente e ele era estudado, talvez a sua língua poderia ser pesada nas pronúncias, talvez ele não conseguiria falar igual os príncipes do Egito, mas ele tinha um entendimento, ele tinha um estudo, ele tinha um conhecimento, por isso ele precisava de alguém que pudesse ministrar no seu lugar. Mas quando ele questiona isso a Deus, o Senhor diz a ele: eu sou o que sou. Mas a Bíblia diz que quando esse eu sou, ele fala que ele é, ele está falando da sua alta existência. Você já imaginou alguém quando ele está com uma alta confiança? O que ele diz para você? Geralmente um esposo, quando ele é bem exemplar, ele olha para a sua esposa e diz assim: deixa que eu resolvo. Justamente isso acontece. E a esposa, ela olha para ele e diz assim: muito bem, toma nas tuas mãos. E ele vai lá e resolve. Isso se
chama alta confiança. Alguém que tem um patamar de bater no peito e dizer: eu resolvo esse problema para você, sem questioná-lo qual seja o seu problema, qual seja o seu habitat, o que está passando e qual é a sua necessidade. Mas quando ele diz que eu sou o que sou, ele está dizendo que ele pode fazer tudo. Ele é onisciente, ele está ciente de todas as coisas que está existente nesse mundo, das coisas maravilhosas que estão para acontecer. Mas é diante desta palavra que me chamou muito a atenção, porque Deus, ele escolhe um ser tão pequeno para revelar a grandeza e o seu verdadeiro nome. Como que pode um Deus tão maravilhoso escolher um assassino que matou alguém para tentar justificar e proteger os seus irmãos que eram de sangue? Sim, Deus se revelou justamente a um assassino, mas Deus se revela a ele da seguinte forma, dizendo: eu sou o que sou. Mas este assassino que ele se chamava Moisés, a Bíblia vai dizer que ele conhecia das suas culturas. Ele sabia que ele não era filho de Faraó. Ele sabia que o seu DNA não corria sangue egípcio, mas no seu DNA corria um sangue que provinha de outra tribo, de uma tribo que havia tido uma promessa. Ele sabia muito bem quem eram seus irmãos. Ele tinha conhecimento de todas as procedências da sua vida. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para que você entenda, meu irmão. Talvez na nossa vida o diabo está tentando justamente fazer isso, fazer com que você se acostume com a cultura e com a vida que você está levando nesse mundo. Mas aquele a quem Deus vai se revelar, é necessário ele bater no peito e dizer: eu sei quem me enviou, e quem me enviou disse que é algo confiante em si. O nosso Deus, ele não escolhe a categoria de pessoas às quais ele vai andar. Ele deixa o plano perfeito para que você possa escolher isso. Mas o nosso Deus, ele existe pessoas certas às quais Deus quer se revelar. Se você quer ter um encontro com Deus, você não pode se acostumar com a cultura deste mundo. Se você quer ter um encontro com Deus, você não pode habitar da mesma forma com que o mundo lhe oferece. Se você quer ter uma convivência com Deus, você não pode ter o mesmo palavrear da mesma pessoas do mundo. Por que, irmão? Porque aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles às quais Deus, ele quer se revelar, é necessário que você seja diferente. É necessário que você não seja um assassino dos seus irmãos, mas que você seja protetor daquele que carrega o teu sangue. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, dificilmente você vai parar para conversar com um cristão e ele vai falar das coisas e das maravilhas das quais Deus operou. Não, geralmente você vai se deparar alguém tentando assinar o seu próprio irmão, alguém tentando assassinar o seu próprio irmão. Como assim, pastor? Talvez você não percebeu, mas quando eu abro a minha boca e começo a caluniar, quando eu abro a minha boca e começo a falar mal do meu irmão, quando eu abro a minha boca e começo só a observar os defeitos que eles têm e ainda mais distribuo isso aos demais, eu estou praticamente tirando o seu último suspiro aqui dentro da igreja. É isso que nós temos que mudar, é os nossos costumes de vivermos como se estivermos vivendo eternamente nesse mundo. Não, uma igreja escolhida por Deus, uma noiva escolhida por Deus, a quem Deus irá se revelar face a face. Ela não leva o mesmo costume que este mundo tem, ela não se adapta a outra cultura a não ser do céu, ela não carrega e nem bebe sangue que não seja
não é mais jovem quando Deus se revela. Mas Deus se revela a ele de outra forma. Primeiramente, Deus permite que ele passe por algumas experiências na sua vida, para que ele pudesse entender quais eram os mistérios de Deus, que ele poderia se revelar. Antes que Deus se revele, antes que Deus mostre a sua presença para Daniel, foi necessário que este jovem fosse tirado da sua cultura. Foi necessário ele ser preso e viver num ambiente que não era dele, um ambiente babilônico, cheio de deuses estranhos, que não procedia do que os seus pais lhe haviam ensinado. Mas diz a Bíblia que Daniel não perdeu a sua postura. Ele viveu no meio de uma terra estranha. Ele viveu com reis, ele viveu com príncipes, ele viveu com governadores, ele esteve com as melhores mulheres da sua época, de aparência e de sabedoria. Mas em tudo isso ele não pecou contra Deus. Ele preferiu guardar os costumes, ele preferiu guardar os princípios, ele preferiu ter na sua veia o sangue que provia não deste mundo, mas o sangue que provia do reinado dos céus. Ele sabia que o seu Deus não iria agradar se ele achasse que ele poderia se adaptar com o mundo que ele estava vivendo. Ele achava que se ele se adaptasse com a tendência daquela época, Deus não iria se revelar com ele. E o que tem acontecido conosco não é uma obra de missão, e a minha missão é sarar a sua vida. A minha missão é trazer um remédio que cura a tua alma e te prepara para a eternidade. O que nós estamos vendo de homens e de mulheres que guardaram a palavra de Deus por um certo tempo, e de repente eles começaram a andar segundo a tendência do que é dito e do que é visto no mundo. Perceba uma coisa: se o YouTube lançar uma brincadeira fora do costume cristão, logo depois alguém está copiando. Entenda uma coisa: se lançar uma moda no mundo, logo depois estão copiando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que a noiva de Deus não é costume de copiar. A noiva de Deus é referência para ser copiada. Aleluia, Deus. A obra é evangelística. A missão de Deus é tratar a tua alma, é curar o teu ser, meu querido. De repente Deus faz uma revelação. Daniel, você já está preparado? Você já passou pelo exílio, você já passou pela prisão, você já deixou de comer os mesmos manjares, você já deixou de viver as coisas que eles viviam. Agora chegou o momento de revelar quem eu sou. É forte, Deus. Aleluia. Daniel, ele, quando menos espera, ele tem uma grande revelação, onde ele vê 4 animais. Mas eu não quero falar sobre os animais. Mas depois desses 4 animais, na sua revelação, ele diz que ele viu um ancião de dias. E esse ancião, ele sentava num trono. E ele começa a descrever a cor do seu cabelo. Era branco como a neve. Ele começa a descrever a cor dos seus olhos, era igual fogo. E ele começa a descrever o trono em que ele sentava. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Quando a Bíblia diz ancião de dias, me vem à memória quando eu quero buscar a sabedoria, ou quando eu quero conhecer o conhecimento, ou quando eu quero ter uma opinião. Dificilmente eu vou procurar uma pessoa mais jovem do que ele. Eu vou procurar alguém mais velho, alguém vivido, alguém que tem experiência, alguém que já passou, que talvez eu poderia passar se eu não ouvi-lo. Mas a Bíblia diz que ele chama de ancião de dia, ou seja, ele está falando de alguém que tem uma eternidade na sua mão, de alguém capacitado para aconselhar, de alguém capacitado para te conduzir, de alguém capacitado para te proteger.
diante de um povo que não carregava a sua mesma cultura, e ele vê esse ancião de dia, mas quando a Bíblia diz que ele, os seus cabelos eram da cor branco como a neve, nós entendemos que a cor branca simboliza a pureza, nós entendemos que a cor branca simboliza sabedoria, nós entendemos que a cor branca simboliza uma eternidade, porque, irmãos, dificilmente você vai encontrar um conselho que te conduz à vida eterna com alguém que é mais novo do que você. Mas entenda uma coisa, nós estamos perdendo os costumes de perguntar os mais velhos, sim, aqueles que têm os cabelinhos brancos, aqueles que talvez eles não carregam o mesmo linguajar que eu carrego, talvez ele não tenha a mesma capacidade de leitura, mas eu tenho uma ótima notícia para você, ele talvez não tenha a leitura que eu tenho, mas ele tem a vida com Deus que eu preciso ter. Muitos de nós estamos nos perdendo nos dias atuais. Por quê, pastor? Porque nós estamos pedindo conselho a pessoas erradas. Nós estamos pedindo conselho a pessoas que não têm a vivência com Deus. É obra evangelística. Quer ter uma vida mudada, meu irmão? Olha com quem você está se aproximando. Eu me lembro que quando eu ouvia alguém falar algo de Deus, ou falar para mim, olha, irmãos, a coisa está moderna, você precisa se adaptar. Eu falei, tudo bem, mas eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar a Deus. Se Deus falar, muda, eu mudo. Se Deus não falar, eu não mudo. E todas as vezes que eu consultava a Deus, Ele só falava para mim, segue os meus princípios. Aleluia, Deus. Talvez você não está entendendo, irmãos. É simples de entender. Eu sou o que sou. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus não mudou. O tempo pode passar, as épocas podem passar, os dias podem passar, mas o nosso Deus permanece para todo o sempre. As culturas, elas mudam, os estilos, eles mudam, as formas de falar, elas mudam, mas o nosso Deus não muda. Aleluia, Deus. E se você quer que este Deus revele-se a você, muda você. Você quer ver Deus se revelar? Muda o seu caráter. Você quer Deus se revelar? Muda a sua vida. Você quer ver Deus se revelar? Deixe de pecar. Você quer ver Deus se revelar? Se entregue a Ele. Você quer que Deus se revele a você? Entregue a tua vida em totalidade a Deus. Aleluia. Pai, Calabarás. Pai, o que eu faço? Você já lembrou, irmãos? Filhos só costumam buscar os pais, os conselhos, quando estão no fundo do poço. Não é? Você já percebeu isso? Filhos só buscam o conselho dos pais quando os seus amigos lhe largam no fundo do poço. Filhas só procuram os pais quando alguém, às vezes, engravidou ela e deixou na mão. Olha que coisa interessante. Mas você pode ter a sua vida mudada hoje. Filhos, ouça os seus pais. Pais, ouça os seus filhos. Amigos, quem tem é
porque já subiu um monte de gente para o céu. Está do lado dele. Nós aqui na terra temos só um. E nós não pedimos os conselhos dele, nós pedimos conselho de A, conselho de B, conselho de C, mas nós não nos ajoelhamos e falamos: Deus, o que eu faço? Culto evangelístico, aqui a sua vida mudar. Não vai adiantar, irmãos, eu profetizar, colocar a mão na tua cabeça, dizer um monte de coisa, que as portas se abriram, que você vai dar um bicudo na cara do cão, que você vai pisar na cabeça dele. Não adianta, porque se essa palavra não te mudar, nada mais mudará você. Nada mais. Porque ele disse: eu sou o que sou, e de aqueles que mais seriam. Ele não muda. Nós estamos menos 2000 anos depois. Me diga o que mudou na palavra de Deus. Mudou alguma coisa? Passou-se gerações, passou-se séculos, mas a palavra dele permaneceu. Aleluia, Deus. Quer ser próspero? Quer ser sábio? Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quer largar o vício? Quer largar o seu pecado? Aqui está a solução, a palavra de Deus. Ela é imutável, ela revela o teu Criador, ela revela o teu DNA. A Bíblia diz que Daniel, ele viu Deus sentado em um trono de fogo. Sabe o que isso significa? Trono de fogo. Quando alguém quer purificar o ouro, ele passa onde? Na água. Aonde? Quando você quer modelar alguma coisa, você passa na água ou no fogo? Quando você quer limpar uma prata, você passa na água ou no fogo? Quando nós falamos de fogo, nós falamos de algo que consome, algo quente. Aqui está mostrando a justiça de Deus e a santidade de Deus. Trono significa presença. Você já viu? Você quer ter a presença do rei? Você quer se encontrar com o presidente? Você acha que ele vai ir lá na sua casa para se encontrar com você? A não ser que seja época de política. Não. Ele vai querer mostrar o trono dele. Vem do Palácio da Alvorada. Vem da Casa Branca. Porque ele precisa mostrar o seu poder. Quando alguém quer revelar a sua grandeza, ele não vai até a sua casa. Ele vai trazer você até a casa dele. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses. A Bíblia está dizendo que um aleijado, há 38 anos, ele via os anjos. Ele não viu os anjos, ele via a água se mover. Ele sabia da profecia e da história. Contaram para ele que aquela água, quando ela se movia, alguém que entrasse seria curado. Mas eu não quero falar sobre a pandemia. Eu não quero falar sobre o anjo que movimentava as águas. Eu quero falar sobre alguém maior do que isso. Eu não quero falar sobre o milagre dele. Eu quero falar sobre algo que mudou
escolhi para te enviar as nações. Olha o segredo, irmãos. Olha o segredo. Santidade com Deus. Aleluia, Deus. Santidade com 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 Deus. Não é você pegar uma boleta que é deixada e cair. Não é você levantar da cadeira de roda. Santidade com Deus não é você deixar de ser surdo. Santidade com Deus é alguém que tem o desejo de ver a Deus face a face. Tem alguém nesse lugar? Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Eu quero ver Deus. Eu preciso. Livro de Daniel. Deus prepara esse grande mistério sobre a sua vida. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que começou a orar, que você consagrou a sua vida, que você separou do reinado, o Senhor ouviu, mas os príncipes das peças, ele tentou me atrapalhar, mas Deus enviou uns do primeiro príncipe chamado Miguel para... Daniel descreve o anjo dizendo que ele tinha um rosto como um relâmpago e os seus olhos como olhos de fogo. Mas aqui ele está dizendo não de Deus, ele está dizendo de uma representação de Deus. Mas essa representação de Deus possuía os mesmos atributos que era dado a Deus: luz, roupa branquinha de linho, seus pés reluzentes, seus olhos como chamas de fogo. Olha o homem quando ele começa a se separar para Deus, quando ele começa a olhar para o mundo e dizer assim: olha, esse mundo não me interessa, eu não quero saber da tendência desse mundo, eu vou fazer uma coisa diferente. A Bíblia diz que Paulo, que Silas, ele orava na prisão, e a prisão se sacudia, eu vou orar, eu quero saber se orar meia-noite, a prisão sacode. A Bíblia diz que também uma mulher de fluxo de sangue, olhando a multidão, não se intervém, ela diz: eu quero tocar nele, porque eu sei que se eu tocar, serei curada. Ela recebeu muito mais do que isso, além de tocar, teve seu nome pronunciado e viu a face do Deus eterno. Tem coisa mais melhor ainda. Zaqueu olha a presença dele, ele diz no seu coração: eu preciso saber quem é Jesus. E diz a Bíblia que ele não mede esforços, ele começa a se separar, enquanto a multidão estava embaixo, ele sobe no lugar mais alto para enxergar Jesus. Aonde você está, meu irmão? Aonde você está? Aonde você está? Está no seu quarto secreto? Aonde você está? Está na igreja? Aonde você está? Está na obra evangelística? Aonde você está? Está buscando os alimentos? Aonde você está? Na casa de recuperação? Aonde você está? Nos hospitais? Me diga, porque esses que estão fazendo, eu tenho uma ótima notícia para você: em breve veremos a face do nosso Criador. Senhor, quantas águas se movimentam, eu não consigo enterrar, mas ninguém me ajuda. Mas eu, todas as vezes que eu tento, ninguém me ajuda. Irmãos, quer ser feliz?
Deus. Olha só, Senhor, não tem ninguém do qual, quando as águas se agitam, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro à minha frente. Aleluia, Deus. Primeiro, precisa tirar as sandálias dos pés. Calçado que vem do Egito, você não vai ver a glória de Deus. Você pode ter até a presença. É diferente. Presença e habitar. Presença e habitar. Ser coberto e ser habitado. É diferente. Às vezes você vai encontrar muitos homens e mulheres profetizando, cheios da glória de Deus, falando, mas é a presença. Mas você vai ver ele pecando depois. Significa que só está na cobertura, não está habitando. Porque nós temos que deixar primeiro para encontrar isso. Aleluia, Deus. Mas existe um ponto muito maravilhoso. Este aleijado, para ele ver Deus, para ele ver a face de Jesus, para ele ter a presença de Jesus a ser revelada, ele creu na profecia que foi dito sobre aquele tempo. Eu não sei quem foi o profeta que chegou nele e disse assim: olha, vai lá que você vai ser curado. Mas ele foi e esperava 1, 2, 3, 38 anos, mas ele não desistiu. Você que está afastado do Evangelho, você que por algum motivo da sua vida você diz assim: eu não quero mais, igual eu fiz, eu não vou pregar mais. Você que está pensando no seu interior de largar Jesus, você que pensou que não vale a pena você orar pela sua família, que você não está vendo acontecer. Este homem fez 38 anos. Deus. A mensagem de hoje é: tente outra vez. 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 Não deixa a tua deficiência espiritual parar você. Mas tenta, porque daqui a pouquinho, ainda que alguém não te ajude, ele virá se revelar a você. Tente outra vez. Não para, não para. Tente outra vez. Tente na sua vida, tente no seu casamento, tente outra vez, porque em breve ele virá e não demorará para ter um encontro com a sua noiva. Deus diz: eu sou. Outro, Deus mostra a sua sabedoria e pureza. E a outro, Deus diz: tente de novo. O Senhor não queria saber qual era o problema dele. Sabe o que Deus queria saber? Você iria tentar de novo. Deus curou ele. Jesus curou ele, irmão. Jesus lançou a palavra na vida dele. Jesus pegou na mão dele. Jesus colocou a mão na cabeça dele. Jesus, o nosso Senhor Jesus, pegou a sua palavra e lançou sobre a vida dele. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque ele creu na palavra profetizada. A autoridade é sua das coisas acontecerem na sua vida. Ele já lançou, meu irmão. Ele já se sacrificou. Ele já disse: você está liberto. Agora basta você pegar o teu
Tente outra vez. Não desista. Tente outra vez. Nós estamos aqui, mas todos os dias nós passamos por lutas, por tribulações. Até esses dias eu estava falando acerca de que um dos meus piores momentos da minha vida foi 2 meses atrás, as quais eu tive que orar a Deus e dizer assim: Deus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha Deus. Talvez você não percebeu, porque nós estamos tocando aqui, mas aqui era o meu refúgio. Eu sabia que eu não poderia deixar de tocar, porque tinha alguém precisando disso. Eu sabia que alguém precisava ouvir os louvores, e isso, em vez de me enfraquecer, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu orava a Deus. Aqui eu descobri o que Paulo estava dizendo, que na fraqueza do homem se aperfeiçoa o dom gratuito de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Você aprende a ser dependente de Deus, você aprende a confiar em Deus, você entende que você é um pedaço de carne, e cada vez que você fala: Senhor, me ajuda, exala, exala, exala a presença magnífica de Deus. Tente outra vez. Quer que Deus revele a você? Quer? Tente. Não pare. Lute. Você vai ver. Você vai ver a face do Senhor. Você vai ver a face do Senhor. Tente outra vez. Não pare. Moisés, ele ouviu de Deus: eu sou o que sou. Nosso Deus não muda. Se alguém pregar por aí e dizer que o nosso Deus está moderno, abre os teus olhos, vai orar a Deus, porque há algo que Deus tem para revelar para você. Se alguém por aí dizer para você que a porta de Deus já está larga, é mentira, porque a porta do céu continua estreita, as dos homens que estão tentando alargar. E por isso, irmão, para nós vermos a face de Deus, é necessário nós continuarmos buscando a sua presença. Maravilhoso Deus. A palavra de Deus, ela é muito simples e fácil de ser entendida. Mas maravilhoso Deus. É só você crer. Eu gosto de muita leitura, e uma das leituras dos livros que eu mais leio é sobre frequência e atração. Você fala: quem você quer? Loucura dos homens. Sabe por que eles conquistam? Sabe por que eles têm umas casas boas? Porque eles acreditam nisso. Não é questão de diploma, não é questão de conhecimento, é questão de crer. De você acreditar que você é capaz. Ele vai lá, acredita e acontece. A palavra de Deus é mais forte do que isso. Aleluia, Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar algo melhor. Ela vai te dar um encontro com o Criador de todas as coisas. Quantos creem nisso? Por isso, muito de evangelismo, né, de missão, tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Toda vez que tentar de parar, tenta. Uma hora você vai ter um encontro com Ele. E a única coisa que você tem que fazer é pegar o seu leito e sair testemunhando. Essa é a palavra do Senhor. E eu gostaria de agradecer.